O segredo espiritual. Ao explorarmos a essência desses denominados escolhidos, somos apresentados a um conceito realmente intrigante que provoca tanto fascínio quanto reflexão. Essas pessoas parecem ter uma habilidade excepcionalmente rara, a capacidade de compreender profundamente o comportamento humano apenas observando-o em silêncio. É como se eles fossem caçadores no domínio social. Não no sentido de atacar fisicamente, mas sim de captar e entender cada sutileza e pormenor que ocorre ao seu redor. Eu considero fascinante como essa capacidade de permanecer em silêncio e concentrado os torna tão influentes nas interações sociais. Enquanto a maior parte de nós se ocupa em fazer barulho, buscando atenção ou mostrando domínio por meio de gestos espalhafatosos e palavras, os escolhidos mantêm-se calmos e firmes. Essa tranquilidade lhes confere uma espécie de aura intimidadora, não devido a uma presença chamativa, mas exatamente pelo contrário. Eles se assemelham à tranquilidade que antecede a tempestade, e é nesse sossego que habita seu poder. O que mais me impressiona é a sua capacidade quase mágica de interpretar as energias das pessoas e até identificar suas mentiras, tudo isso apenas prestando atenção a pequenos detalhes como microexpressões e a linguagem corporal. É comum deparar-se com narrativas de pessoas que, ao se depararem com um escolhido, se sentem inesperadamente desprotegidas, pois não conseguem ocultar seus desejos mais íntimos. Existe uma espécie de encantamento em conseguir perceber verdades que estão escondidas apenas através da observação. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável, nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. É como possuir um poder extraordinário e, ao mesmo tempo, carregar uma grande responsabilidade. Esse poder de perceber além das palavras permite, igualmente, que eles vejam o que muitos prefeririam que permanecesse oculto. Trata-se de uma competência que, sem dúvida, provoca uma combinação de admiração e respeito. Entretanto, o que mais chama a atenção é que essa análise minuciosa vai além de apenas revelar as intenções dos outros. Inclui também um toque de empatia e até um pouco de humor. Ao observar alguém cair por conta de suas próprias estratégias mal elaboradas para se mostrar diferente do que realmente é possível sentir uma certa diversão nessa situação, mas não de forma maldosa. É semelhante a observar uma criança dando seus primeiros passos. Há uma doçura e uma empatia em perceber o empenho, mesmo que os resultados não saiam como planejado. Essa habilidade de observar vai além de ser um instrumento para desfazer mitos. Ela também serve como um convite para considerações profundas sobre nosso comportamento e a forma como nos mostramos ao mundo. A expressão escolhidos é, na minha opinião, muito apropriada, pois evidencia a singularidade desse talento, não apenas pelo potencial de enxergar além das fachadas sociais,
mas também pela capacidade de proporcionar clareza, entendimento e até mesmo um certo alívio em situações intricadas. Parece que para eles a vida segue uma dinâmica distinta, onde o que é visível e o que é invisível se entrelaçam, desvelando camadas de significados que muitos de nós nem conseguem notar. Isso me faz refletir sobre quão essencial é desenvolvermos um pouco dessa virtude em nosso cotidiano. Não é que devemos nos transformar em suas cópias, mas sim aprender a ouvir com mais atenção e a nos expressar com mais moderação, além de observar com mais cuidado antes de tomar uma atitude. Realmente, existe uma imensa sabedoria a ser absorvida nesse silêncio introspectivo, nessa forma de estar presente que é, por sua própria essência, transformadora. Neste ambiente sereno, conseguimos conhecer melhor os outros e, por consequência, a nós mesmos. Deixamos aqui o convite para que possamos contemplar a profundidade e os efeitos dessa abordagem. De que maneira podemos incorporar esse conhecimento em nossas próprias trajetórias? É um convite para explorarmos o mundo com maior consciência, entendimento e, quem sabe, um pouco da tranquilidade dos escolhidos. Ao pararmos para observar com atenção, revelamos um universo mais abundante do que poderíamos supor. Ao explorarmos o conceito intrigante dos escolhidos e sua indiscutível habilidade em identificar padrões, somos instigados a pensar sobre a impressionante profundidade de sua percepção. Essas pessoas possuem uma capacidade que vai além da mera compreensão das ações superficiais. Enquanto muitos de nós apenas respondem ao que é visível, os escolhidos aprofundam-se, ligando pontos que para outros ficariam ocultos. É algo parecido com montar um quebra-cabeça, onde as peças, que a princípio estão desordenadas, começam a se unir e revelar uma imagem nítida. É interessante notar como conseguem interpretar não apenas as palavras, mas também o ritmo, o tom e até mesmo os silêncios, percebendo nuances e sutilezas em uma conversa que desvendam verdades escondidas. Esse talento quase sobre-humano não se limita apenas à identificação de mentiras, mas se estende muito mais. Isso os capacita a desmantelá-las. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Táticas empregadas por terceiros para manipular e distorcer realidades. Essa capacidade de identificar padrões enganosos proporciona uma enorme vantagem estratégica a eles. Em um contexto em que todos aparentam participar de uma partida de xadrez, os escolhidos são aqueles que conseguem visualizar diversos movimentos à frente, antevendo o próximo movimento do adversário antes que este aconteça.
Essa compreensão lhes oferece uma sensação de expectativa que muitos de nós acharíamos quase profética. Pode parecer um pouco inquietante que todo esse domínio não se revele até que as jogadas já tenham sido feitas. É como se fossem criadores de uma partida em silêncio, onde captar o significado oculto é muito mais importante do que a declaração explícita. A grandeza disso reside na habilidade de combinar uma observação perspicaz com uma notável flexibilidade mental, o que possibilita adaptar suas respostas e estratégias de maneira ágil e exata. É como observar um dançarino que antecipadamente compreende cada movimento de seu parceiro antes mesmo de ser executado. Essa habilidade transforma os escolhidos em autênticos estrategistas do dia a dia, sempre prontos para lidar com desafios com tranquilidade e uma segurança inquebrantável. Eles conseguem transitar por situações sutis e enfrentar desafios ocultos. Tudo isso com uma calma inerente que frequentemente surpreende aqueles que não entendem a verdadeira profundidade de sua percepção. É um lembrete impactante sobre a importância de realmente prestar atenção e entender. Refletindo sobre suas conquistas, fico imaginando quão vantajoso seria se todos nós conseguíssemos, ao menos em alguma medida, incorporar essa prática em nossa rotina diária. Não apenas para nos resguardar contra manipulações discretas, mas para verdadeiramente compreender e estabelecer uma conexão mais genuína com aqueles que estão ao nosso redor. A capacidade de leitura e antecipação dos escolhidos representa uma dança sutil entre a percepção e a ação, em que se não apenas reage ao que é verbalizado, mas também ao que está oculto, mas palpável, que envolve todas as interações humanas. Recorda-nos que nem tudo é visível e que, com uma escuta cuidadosa, podemos percorrer as complexidades da vida com uma clareza consideravelmente maior. Essa percepção proporciona um amplo espaço para o desenvolvimento pessoal e espiritual, nos motivando a olhar para além do que é aparente e a buscar o significado mais profundo que se esconde nas nuances da nossa vivência humana. Neste universo em que a incerteza se transforma na principal ferramenta dos escolhidos, somos convidados a compreender uma dimensão sofisticada e intrigante de suas personalidades e como elas se sobressaem. Estamos imersos em padrões e rotinas, onde a previsibilidade frequentemente traz conforto e organização, mas os escolhidos rompem com essa normalidade. Seu jeito de viver desafia normas tradicionais, emanando uma aura de mistério que os torna intrigantes e ao mesmo tempo perturbadores. Eles rejeitam a ideia de serem encaixados em estereótipos, assim como não desejam seguir os padrões sociais que a maioria acredita serem normais. Essa capacidade de surpreender e confundir não é apenas um capricho ou uma busca por destaque de maneira superficial. Na verdade, trata-se de uma estratégia cuidadosa e intencional que os resguarda de ações externas de controle ou manipulação. A incerteza dos escolhidos torna suas interações uma coreografia dinâmica, na qual os movimentos são espontâneos e surpresas. Para quem observa, essa característica pode aparentar ser instável ou desigual. Entretanto, para os escolhidos, trata-se de um manifesto de autonomia, uma manifestação da sua filosofia de vida que valoriza a liberdade e a autenticidade, características que são mantidas exatamente por se negarem a serem facilmente interpretadas ou classificadas. Isso se revela como uma presença quase sobrenatural, constantemente em deslocamento, como sombras que passam despercebidas, mas que deixam uma impressão duradoura. A imprevisibilidade não surge de um desejo de chocar ou desobedecer por pura rebeldia, mas de uma percepção clara de que viver à mercê das expectativas alheias é uma forma de cativeiro.
Ao se recusarem a se conformar, eles estabelecem um ambiente propício para que a autenticidade possa prosperar, livre das limitações das expectativas sociais. Isso faz com que as pessoas à sua volta reconsiderem suas próprias crenças e adaptem suas perspectivas. A interação com os escolhidos estabelece uma dinâmica em que o jogo psicológico se torna inevitável. A presença deles não é hostil, mas exige um incessante ajuste de estratégias e métodos por parte dos demais. Na convergência dessas interações, a verdadeira força dos escolhidos se manifesta. Trata-se de um poder sutil, que não se impõe pela força, mas sim por meio de uma reviravolta astuta nas regras. Eles estão constantemente um passo à frente, atravessando essa complexidade humana de forma quase invisível, mas com um impacto totalmente significativo. A existência ao redor de um escolhido não somente impõe desafios, mas também converte cada vivência em uma chance de desenvolvimento pessoal e autocompreensão. Compreender o que os motiva é reconhecer que, na essência, sua falta de previsibilidade é um chamado à autenticidade para todos. Quando as pessoas são levadas a sair de suas zonas de conforto, elas encontram novas maneiras de enxergar o mundo e a si mesmas. Trata-se de um aprendizado sobre a potência da versatilidade, da liberdade e de viver de maneira autêntica. Um aviso de que a vida é repleta de sutilezas, onde o que parece previsível é apenas uma ilusão, e o real desenvolvimento acontece naquele intervalo em que deixamos de ser meros observadores e nos tornamos participantes engajados. Os escolhidos, assim, demonstram que desconstruir o que é previsível é, além de uma arte, uma exigência para a nossa evolução. Neste capítulo, temos a oportunidade de conhecer uma característica quase sobrenatural dos escolhidos: sua intuição altamente desenvolvida. Não se trata apenas de uma capacidade de sentir ou intuir, mas sim de uma forma de percepção que está profundamente conectada à inteligência emocional e espiritual dessas pessoas. A intuição dos escolhidos vai além do que consideramos comum, aparecendo quase como uma habilidade extraordinária que os capacita a perceber as intenções e motivações das pessoas antes que qualquer palavra seja pronunciada. É impressionante refletir sobre o grau de autoconsciência e atenção plena que eles conseguem alcançar. Enquanto muitos de nós vivemos nossas interações sociais focando apenas nas evidências mais claras, os escolhidos têm a habilidade de perceber sutilezas que normalmente passam despercebidas pela maioria. Um leve deslize no aperto de mão, uma alteração discreta no tom de voz, todos esses elementos compõem uma linguagem rica e intrincada que eles aprenderam a interpretar com facilidade. É compreensível que, com essa habilidade, consigam antever comportamentos e revelar mentiras sem precisar de declarações diretas. Essa percepção ultrapassa a interação pessoal. Ela se amplia aos espaços ao seu redor, possibilitando a percepção de mudanças na dinâmica de um ambiente ou a intuição de desdobramentos futuros em interações sociais. É como se tivessem a habilidade de captar o campo energético ao seu redor, percebendo as sutis correntes que influenciam as relações entre as pessoas. Estar na companhia de um escolhido pode proporcionar uma vivência ao mesmo tempo simples e desafiadora. Para várias pessoas, pode ser surpreendente notar que suas reais intenções, muitas vezes ocultas por trás de camadas de convenções sociais, são percebidas e compreendidas com tanta clareza. Os escolhidos jamais se limitam a observar apenas a aparência. Eles contemplam a verdadeira essência do ser humano, percebendo toda a complexidade que reside nas profundezas dos nossos corações.
É essa capacidade de perceber o que vai além do óbvio que os transforma em especialistas na compreensão do comportamento humano. Em cada interação, eles não apenas notam o que está surgindo na superfície, mas também reconhecem as forças sutis que estão atuando. Num universo que frequentemente exalta apenas o que é palpável, essa habilidade de intuição refinada e exata revela um caminho para um nível de compreensão que poucos conseguem alcançar. Costumo me perguntar com frequência o que mais poderíamos conquistar se cada um de nós desenvolvesse ao menos uma parte dessa habilidade. Mesmo que não seja indispensável ter a mesma profundidade de intuição, desenvolver uma percepção mais aguçada e empatia pode realmente enriquecer nossas relações e interações cotidianas. Os escolhidos nos instigam a alargar nossos horizontes, a perceber o que vai além do evidente e a estabelecer uma conexão com a verdadeira essência das pessoas e das experiências, promovendo uma vida de autenticidade e atenção plena. Essa habilidade de leitura intuitiva vai além de um simples presente. É um chamado para que cada um de nós mergulhe em nossa própria autoconsciência e empatia, transformando-nos não apenas em espectadores, mas em participantes mais autênticos e conscientes na dança da vida. Sua presença nos recorda que existem mundos invisíveis à espera de serem desbravados e que, ao percebermos o que não vemos, descobrimos o verdadeiro poder da compreensão. Neste universo em que estamos, a habilidade dos escolhidos de converter o medo em motivação é algo que realmente nos leva a pausar e contemplar. O medo, que geralmente é encarado como um empecilho ou adversário, para eles torna-se uma fonte de motivação, uma alavanca que potencializa suas habilidades a um patamar extraordinário. Essa competência não surge do anseio de eliminar o medo, mas sim de compreendê-lo de forma profunda. Eles compreendem que, frequentemente, o medo que envolve um ambiente não se relaciona com eles, mas expõe as inseguranças e incertezas das pessoas ao seu redor. Os escolhidos, em vez de evitarem esse desconforto, optam por se aprofundar nele. É a sua capacidade de permanecer focado, ancorado em uma serenidade inabalável, que potencializa sua presença e os diferencia em qualquer circunstância. Essa presença marcante não busca intimidar de forma direta. No entanto, de maneira inevitável, ela espelha o tumulto interno dos demais, obrigando-os a encarar suas próprias fraquezas e vulnerabilidades. Existe uma beleza sutil em como eles transformam o medo ao seu redor em concentração e nitidez. Trata-se de uma prática quase mágica, na qual eles convertem a energia do medo em estratégias e ações, sempre atuando em seus mais elevados níveis de habilidade. É evidente o contraste entre a tensão que pode dominar um ambiente e a tranquilidade dos escolhidos. Enquanto muitos buscam disfarçar seu medo com comportamentos externos de coragem ou uma segurança ilusória, os escolhidos emanam uma confiança que, além de ser evidente, muitas vezes se torna tangível. Essa autoconfiança é alimentada por uma autoconsciência intensa, uma resiliência que foi finamente moldada com o passar do tempo. É curioso notar que essa atitude tranquila não é fruto de um esforço deliberado para parecerem intimidantemente calmos, mas sim um resultado orgânico de seu comprometimento com o autoconhecimento. Em uma sociedade em que o medo muitas vezes impõe regras e influencia decisões, a habilidade de transformar esse medo em algo positivo é o que distingue os escolhidos. Eles representam a mudança do medo em uma força que não impede, mas que emancipa. Em qualquer contexto, a capacidade de confrontar o medo diretamente, utilizando-o para fortalecer suas ações e escolhas, transforma-os em verdadeiros exemplos de determinação e resiliência. Dominar o medo vai além de simplesmente encarar desafios. É uma valiosa lição sobre como transformar as adversidades em oportunidades para o desenvolvimento pessoal e em grupo.
Ao considerarmos o medo não como um fator que nos rebaixa, mas sim como uma fonte de empoderamento, abrimos as portas para um processo de autoconhecimento e uma vastidão de possibilidades. Os destinados, ao dominarem essa habilidade, nos demonstram que a verdadeira força está em converter as limitações e os bloqueios que o medo impõe em oportunidades para prosperar. Encarar o medo não como um ponto final, mas como o início de algo grandioso, é uma mensagem que ecoa intensamente. É uma ampliação do nosso entendimento, um chamado a cada um de nós para investigar como podemos, em nossas próprias trajetórias, transformar aquilo que nos intimida em uma fonte de coragem e criatividade. Os escolhidos nos motivam não só a encarar o desconhecido com coragem, mas também a utilizá-lo para nossa própria evolução, nos lembrando de que o medo, quando compreendido, pode se tornar uma das forças mais poderosas na jornada do nosso crescimento espiritual e pessoal. Neste capítulo fascinante, nos aprofundamos na arte da escuta profunda, uma habilidade notável dos escolhidos que transforma o ato de ouvir em algo muito mais significativo do que o que costumamos praticar em nosso dia a dia. Para os escolhidos, ouvir não é um ato passivo, mas sim um exercício ativo e intencional, que os capacita a perceber o que está sendo realmente transmitido, tanto de maneira explícita quanto implícita. Essa abordagem revela que as palavras, apesar de sua força, representam apenas uma parte da comunicação como um todo. Os verdadeiros entendimentos frequentemente se encontram escondidos nos silêncios que existem entre as palavras, nas nuances sutis de tom e nas emoções que se escondem sob a superfície. A escuta atenta requer dos escolhidos um comprometimento completo com o agora e um controle extraordinário sobre sua voz interna, que deve ser silenciada temporariamente para que consigam absorver e entender a mensagem do falante por completo. Esse alto grau de atenção e de presença os transforma em especialistas na percepção das sutilezas emocionais e dos sinais não verbais que muitas vezes ficam invisíveis. Eles atuam em um ambiente onde a mente consciente e a intuição se conectam, permitindo-lhes uma percepção quase extraordinária dos estados emocionais e mentais das pessoas ao seu redor. Esta habilidade única de escutar não apenas possibilita que eles compreendam as pessoas com uma precisão impressionante, mas também capacita os escolhidos a estabelecerem laços realmente significativos e genuínos. Possuem a habilidade de ir além da trivialidade das interações cotidianas e conduzir as pessoas a diálogos e vivências que, em muitas ocasiões, desvendam uma profundidade surpreendente. Nesse contexto de compreensão mútua, cria-se um ambiente de conforto e confiança que é tão raro quanto precioso. É impressionante como, ao manifestar um interesse verdadeiro e uma compreensão autêntica, conseguem não apenas assimilar informações, mas também estabelecer ambientes onde todos se sentem respeitados e entendidos em sua essência. Este capítulo nos leva a pensar sobre a imensa influência da escuta atenta, não apenas nas interações cotidianas, mas também nas relações em uma perspectiva mais ampla e na maneira como o mundo vê e se conecta com os escolhidos. A execução dessa prática nos faz recordar do grande poder que existe na simplicidade de ouvir de verdade, pois é por meio dessa disposição para compreender e se conectar que mudanças pessoais e interpessoais acontecem de forma mais natural e significativa. É surpreendente notar que, ao implementarmos essa prática, ainda que de forma reduzida, conseguimos iniciar transformações visíveis nas nossas relações interpessoais, fortalecendo a rede de entendimento e empatia, que é essencial para uma sociedade mais unida e em harmonia. Essa percepção nos instiga a reavaliar a forma como nos relacionamos e ouvimos, nos motivando a incorporar a escuta profunda como uma ferramenta eficaz de mudança individual e coletiva. A escuta profunda, conforme é exercida pelos escolhidos, não apenas propicia uma melhor compreensão, mas altera radicalmente a essência das interações entre seres humanos. Num contexto em que as comunicações velozes e rasas predominam,
Essa competência singular nos faz recordar a importância essencial de cada interação autêntica. Aqueles que são escolhidos, ao adotarem essa prática em suas rotinas diárias, tornam-se faróis, clareando o caminho para relações mais profundas e genuínas. Essas interações transformadas se tornam locais sagrados de diálogo, onde a verdadeira essência de cada pessoa pode emergir e ser respeitada. Nesse contexto, o efeito transformador que essa atitude de escuta genuinamente atenta pode gerar é gigantesco. Ela não só favorece uma compreensão recíproca, mas também estimula a empatia, possibilitando a criação de laços emocionais profundos. Quando realmente sentimos que estamos sendo ouvidos, algo profundo se desperta dentro de nós. É nesse ambiente seguro que temos mais chances de agir com autenticidade e revelar nossas vulnerabilidades. Os escolhidos, assim, se transformam em facilitadores de diálogos significativos, nos quais as pessoas se sentem confortáveis para investigar não apenas suas realidades externas, mas também seus universos internos. Essa estratégia modifica as conexões, estabelecendo um ambiente onde a confiança pode se desenvolver de forma orgânica. Desse solo fecundo, novas visões podem ser desenvolvidas, e as dificuldades que geralmente separam os indivíduos começam a se desvanecer. É a partir desses instantes de autêntica atenção e envolvimento que emergem as chances de desenvolvimento mútuo, tanto em um aspecto individual quanto em um contexto coletivo. Os escolhidos, ao proporcionarem às pessoas a sensação de serem reconhecidas e compreendidas, iniciam um ciclo positivo de entendimento e colaboração recíproca, que frequentemente supera as barreiras estabelecidas pela comunicação tradicional. Refletir sobre a habilidade da escuta atenta nos faz pensar em como podemos incorporá-la em nosso dia a dia. Trata-se de um chamado à reflexão, para que possamos questionar a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Mudanças sutis em nossa maneira de escutar podem resultar em grandes transformações, não apenas em nossos relacionamentos pessoais, mas também na maneira como ajudamos a criar uma comunidade mais acolhedora e inclusiva. Ao desenvolver essa habilidade, nos engajamos em um movimento que visa resgatar a verdadeira essência da conexão entre seres humanos, baseando nossas interações não em julgamentos ou deduções apressadas, mas em empatia e respeito autênticos. Os escolhidos nos mostram que toda conversa é uma chance de formar um vínculo, de construir uma conexão que, mesmo de maneira silenciosa, pode ressoar com força e significado ao longo do tempo. Ao adotarmos essa abordagem em nossas vidas, estamos colaborando para um mundo onde cada voz é respeitada e onde a compreensão mútua se transforma na base para uma convivência harmoniosa e um verdadeiro progresso. Dessa forma, a escuta profunda se manifesta não apenas como uma forma de arte, mas como uma revolução sutil que transforma a forma como nos conectamos com o mundo que nos cerca, favorecendo um alinhamento mais genuíno e solidário com todas as pessoas que encontramos. Este capítulo nos conduz a uma compreensão mais aprofundada de uma das habilidades mais excepcionais dos escolhidos, que é sua incrível capacidade de se adaptar. Em épocas em que a única certeza parece ser a mudança, ter essa característica é um desejo de muitos. Os escolhidos apresentam uma adaptabilidade mental e emocional que converte o imprevisto em uma chance de desenvolvimento e aprendizado. Eles acolhem as mudanças com uma mentalidade receptiva, percebendo-as não como barreiras, mas como oportunidades para novas vivências e inovações. De maneira intrigante, a adaptação dos escolhidos não ocorre apenas como uma resposta às complexas e dinâmicas circunstâncias externas. Trata-se de uma escolha impactante que evidencia a decisão intencional de manter-se aberto e atento às transformações que acontecem ao seu redor.
Essa decisão é respaldada por uma aptidão natural para adaptar suas metodologias e táticas de forma ágil, fundamentando-se em uma análise atenta e constante do entorno e das pessoas ao seu redor. Eles têm uma habilidade mental que os capacita a navegar por situações que poderiam facilmente confundir aqueles que se apegam rigidamente a planos ou expectativas definidas. O que verdadeiramente fundamenta essa impressionante habilidade é a prontidão para aceitar a incerteza sem temor. Os escolhidos compreendem que o verdadeiro crescimento se revela nas bordas do desconforto e, por essa razão, abraçam as mudanças e os desafios como chances para a evolução, tanto individual quanto coletiva. Enquanto alguns podem encarar o desconhecido com desconfiança ou incerteza, eles o veem como uma oportunidade para aprimorar novas habilidades e expandir suas visões. Em contextos sociais ou de trabalho, os escolhidos apresentam um jeito de se movimentar que lembra uma dança, preservando sempre sua essência, enquanto adaptam suas interações para obter melhores resultados. A habilidade de se adaptar dos escolhidos destaca ainda mais sua capacidade de aprender e evoluir constantemente com base em suas próprias falhas. Para essas pessoas, os contratempos não são erros que definem quem são, mas sim feedbacks valiosos que proporcionam aprendizado e melhoria. Essa perspectiva transformadora possibilita que cada vivência, seja ela positiva ou negativa, se converta em um impulso para o aprimoramento de suas competências. Sua capacidade de se manter firme diante das dificuldades e de se recuperar em situações desafiadoras revela um espírito forte que não se deixa vencer ou desanimar. Desse modo, neste capítulo, observamos como essa capacidade de se adaptar não só coloca os escolhidos na posição de líderes naturais, como também os possibilita viver em harmonia plena com o fluxo natural da vida. Eles convertem obstáculos em fortes impulsos e dúvidas em cativantes jornadas, nos mostrando que todos nós temos a capacidade de tomar decisões conscientes que nos possibilitam crescer sem receios, mesmo diante do que é incerto. A essência da mensagem é que a vida, com suas transformações inevitáveis, não deve ser temida, mas sim acolhida de forma completa como uma parte do nosso processo de crescimento constante.